Olá pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Nara Máximo e sou estudante de Medicina da Universidade Federal do Vale de São Francisco. Hoje vamos resolver 8 questões do Enem sobre biotecnologia. Vamos lá? Então pessoal, essa primeira questão é do Enem 2021. Os búfalos são animais considerados rústicos pelos criadores e por isso são deixados no campo sem controle reprodutivo. Por causa desse tipo de criação, a consanguinidade é favorecida, proporcionando o aparecimento de enfermidades como albinismo, defeitos cardíacos, entre outros. Separar os animais de forma adequada minimizaria a ocorrência desses problemas. Então, olha só esse final do enunciado. Ele fala que se separasse os animais de forma adequada, minimizaria a ocorrência dos problemas. E aí ele pergunta qual procedimento biotecnológico prévio é recomendado nessa situação. Então, letra A, transgenia. Transgenia não seria, porque você iria o quê? A transgenia é um processo de alteração do material genético, né, de uma espécie, né? Então você pode o quê? Introduzir, né, um gene, uma sequência de gene proveniente de outra espécie em uma determinada espécie. Então, transgenia não ia favorecer. Terapia gênica. Terapia gênica não é, porque é um tratamento, né, baseado na introdução de genes sadios, né, através do DNA recombinante. Então, no caso, a gente não precisaria introduzir novos genes, certo? Vacina de DNA também não, porque aqui não é um caso de vacinação. Clonagem terapêutica também não, porque isso aí ia aumentar a quantidade de animais, né, com essas enfermidades, né, porque eles teriam o mesmo material genético, então também não seria alternativa. E mapeamento genético, né, que é o que sobrou, eles sim se enquadram na resposta, né, porque quando você faz mapeamento, você consegue analisar, né, o genoma, né, do ser e você consegue focar em gene específico. Então, se você mapear, né, você pode separar os animais, né, de uma forma adequada e assim minimizar a ocorrência desses problemas, dessas enfermidades. Então, só pode ser a letra E, mapeamento genético. Essa segunda questão é do Enem 2021 PPL. Uma informação genética, um fragmento de DNA, pode ser inserida numa outra molécula de DNA diferente, como em vetores de clonagem molecular, certo? Então, ele está falando aqui de quê? Clonagem molecular e fragmento de DNA, que são responsáveis por transportar o fragmento de DNA para dentro de uma célula hospedeira. Por essa biotecnologia, podemos, por exemplo, produzir insulina humana em bactérias, certo? Então, a questão sobre insulina humana. Nesse caso, o fragmento do DNA, gene da insulina, será transcrito e posteriormente traduzido na sequência de aminoácidos da insulina humana dentro das bactérias. De onde pode ser retirado esse fragmento de DNA? Então, olha só, ele quer saber de onde pode ser retirado esse fragmento de DNA. Vamos para as alternativas. Olha bem, vamos de baixo para cima. Retículo endoplasmático rugoso. Rugoso é porque ele está associado a ribossomo. E ribossomo, ele é responsável pela síntese proteica, né? Então, são duas organelas que estão aonde? No citoplasma, certo? Complexo Golgiense também, ele está contido no citoplasma. E, como a gente bem sabe, o DNA ele é encontrado aonde? No núcleo. Então, o gabarito dessa questão, né, não pode ser nem B, nem C, nem D, nem E. Então, só pode ser a letra A, núcleo, né? Então, é no núcleo que a gente vai encontrar o DNA, né, da célula. Terceira questão do Enem 2020. Instituições acadêmicas e de pesquisa no mundo estão inserindo genes em genomas de plantas que possam codificar produtos de interesse farmacológico. No Brasil está sendo desenvolvida uma variedade de soja, certo? Com um viricida ou microbicida capaz de prevenir a contaminação pelo vírus causador da AIDS. Essa leguminosa está sendo induzida a produzir a enzima ciavirina N, que tem eficiência comprovada contra o vírus. A técnica para gerar essa leguminosa é um exemplo de... Olha bem, então,
essa questão ela se resume à primeira frase do enunciado, que olha só, que fala que as instituições elas estão o quê? Inserindo genes em genomas de plantas que possam codificar produtos de interesse farmacológico. Então, está inserindo o gene em genoma de planta. Então, quando eu falo de inserir um gene, eu não falo de hibridismo, eu não falo de conjugação, né? Que conjugação é quando eu tenho o quê? Uma troca, né? Uma transferência de material genético, né? Entre as células, né? É muito comum em bactérias, inclusive. Terapia gênica não, né, que eu não vou fazer um tratamento de acordo com os genes e nem um melhoramento genético. Aqui eu estou falando justamente da transgenia, certo? Então, o item A não, C não, D não, E não. Então, só pode ser o item B, né? Transgenia, porque transgenia é justamente essa questão, né, de você retirar um gene específico de um ser vivo e inserir em outro, né? Como fala bem no início da questão. Então, gabarito da terceira questão, letra B de bola. Então, pessoal, a quarta questão é do Enem 2019, PPL. Um dos processos biotecnológicos mais antigos é a utilização de micro-organismos para a produção de alimentos. Num desses processos, certos tipos de bactérias anaeróbicas utilizam os açúcares presentes nos alimentos e realizam sua oxidação parcial, gerando como produto final da reação o ácido lático. Qual o produto destinado ao consumo humano tem sua produção baseada nesse processo? Então, vamos lá. Então, quando eu falo de pão, vinho, cachaça, eu estou falando de uma fermentação alcoólica, né? Então, o pão, por exemplo, ele vai fazer o quê? Ele vai produzir álcool etílico e dióxido de carbono na sua fermentação. Quando eu falo de vinagre, também não é, porque o vinagre, ele vai produzir o quê? O ácido acético, né? Ele está associado ao ácido acético. E, então, só sobrou o item C, que é o iogurte, né? Então, o iogurte é justamente o quê? Ele ocorre por conta da transformação do açúcar que está encontrado no leite, né, a lactose, em ácido lático, né? Então, a fermentação dele justamente está associada à produção de ácido lático. Então, o gabarito da quarta questão, letra C. Quinta questão é do Enem 2019, PPL. Primeiro, fala da coleta e o cultivo in vitro de células do paciente. Segundo, transdução em vetor carregando o gene terapêutico. Terceiro, seleção e expansão das células com gene terapêutico. Quarto, reintrodução das células modificadas no paciente, né? Então, primeiro ele pegou a célula, cultivou, né, in vitro. Depois ele pegou o vetor, pegou o gene terapêutico, selecionou e colocou na célula, reintroduzindo elas no paciente. Então, a sequência de etapas indicadas na figura representa o processo conhecido como... Então, qual é o processo? Só pode ser o quê? Terapia gênica, né? Então, o gabarito dessa questão é a letra D, né? Porque ele fala todo momento de gene terapêutico, né? Então, é justamente o tratamento, né, baseado na introdução de gene em uma espécie, certo? Então, o gabarito da quinta questão, letra D de dado. Então, vamos lá, pessoal. Sexta questão do Enem 2018. Companhias que fabricam jeans usam cloro para o clareamento, seguido de lavagem, certo? Algumas estão substituindo o cloro por substâncias ambientalmente mais seguras. Então, tem a substituição do cloro por uma substância, né, que é ambientalmente mais segura, como qual? O peróxido, que podem ser degradados por enzimas chamadas peroxidase, né? Então, por isso que é ambientalmente mais seguro, porque tem a peroxidase para justamente degradar o peróxido. Pensando nisso, pesquisadores inseriram genes codificadores de peroxidase em leveduras cultivadas nas condições de clareamento e lavagem do jeans e selecionaram as sobreviventes para a produção dessas enzimas. Então, ele pegou e selecionou as sobreviventes para a produção dessa enzima, né, que é a peroxidase. Nesse caso, o uso dessas leveduras modificadas objetiva o quê? Né? Vamos de baixo para cima. Associação bactericida ao clareamento? Não, ele não fala sobre isso na questão. Aumentar a resistência dos jeans aos peróxidos? Não, né? Porque ele justamente vai usar o peróxido no lugar do cloro,
né? Elevar a capacidade de clareamento dos jeans? Não, ele não fala em nenhum momento que vai ser clareado mais por usar peróxido ao invés de cloro, né? Ele não fala dessa relação. Eliminar a necessidade de tratamento da água consumida? Ele não fala em nenhum momento, né, de eliminação da necessidade de tratamento da água consumida, né? Porque toda vez você vai ter que fazer realmente o tratamento. Então, como é que vai eliminar, né, a necessidade? Né? Então, falso também. Então, letra A, reduzir a quantidade de resíduos tóxicos nos efluentes da lavagem. Justamente, o gabarito da sexta questão é letra A, né? Porque, lembrando, no início ele fala que quer substituir o cloro por substância ambientalmente mais segura, como o peróxido, porque ele pode ser degradado pela peroxidase. Então, quando eu pego e coloco uma substância que pode ser degradada, eu vou reduzir a quantidade de resíduo tóxico nos efluentes da lavagem, certo? Então, o gabarito da sexta questão é a letra A. Sétima questão do Enem 2017. A reação em cadeia da polimerase, PCR, na sigla em inglês, é uma técnica de biologia molecular que permite replicação in vitro do DNA de forma rápida. Essa técnica surgiu na década de 1980 e permitiu avanços científicos em todas as áreas de investigação genômica. A dupla hélice é estabilizada por ligações de hidrogênio, 2 entre as bases adenina e timina, e 3 entre as bases guanina e citosina. Então, isso é bem importante para entender o desenrolar da questão, certo? Inicialmente, para que o DNA possa ser replicado, a dupla hélice precisa ser totalmente desnaturada, ou seja, desenrolada, pelo aumento da temperatura, quando são desfeitas as ligações de hidrogênio entre as diferentes bases nitrogenadas, ok? Qual dos segmentos de DNA será o primeiro a desnaturar totalmente durante o aumento da temperatura na reação de PCR? Então, ele pergunta justamente, né, qual é o que vai desnaturar primeiro, né? Então, vai aumentar a temperatura e vai desnaturar primeiro. Então, aquela ligação que é mais fraca, né? Que tem apenas 2 ligações, né, de hidrogênio. A adenina e timina, ela tem apenas 2 ligações de hidrogênio, enquanto citosina e guanina, ela possuem 3 ligações de hidrogênio. Então, com isso eu já cancelo o item A, o B e o E, que começa com citosina e guanina, né, que tem 3 ligações de hidrogênio, então só fica C e D. Sendo que no C ele possui 4 ligações, 4 adenina e timina, né, inicialmente, né, para ter uma citosina e uma guanina. Enquanto o item D, ele só possui 3, né, adenina e timina, né, e a quarta já é citosina e guanina. Por isso que o gabarito dessa questão é a letra C. E a oitava questão e última é do Enem 2017 PPL. Um geneticista observou que determinada plantação era sensível a um tipo de praga. Então, a plantação era sensível a um tipo de praga que atacava as flores da lavoura, certo? Ao mesmo tempo, ele percebeu que uma erva daninha que crescia associada às plantas não era destruída. Então, a erva daninha que crescia associada não era destruída. A partir de técnicas de manipulação genética em laboratório, o gene da resistência à praga foi inserido nas plantas cultivadas, resolvendo o problema. Do ponto de vista da biotecnologia, como essa planta resultante da intervenção é classificada? Então, essa planta eu posso chamar agora de quê? De clone, né? Eu posso chamar de híbrida, de mutante, de dominante ou de transgênica? Transgênica, né? O gabarito dessa questão é a letra E, justamente porque eu estou falando de biotecnologia, certo? Eu estou falando de também introduzir um gene, né, em outra espécie. Então, estou falando de quê? De transgenia. Então, o gabarito dá 8, item E. Então, pessoal, encerramos por aqui. Obrigado por terem assistido. E não se esqueçam de se inscrever no nosso canal do YouTube e acompanhar nossas redes sociais para as videoaulas semanais. Obrigada!